Agostinho, ele, nas suas reflexões, ainda Agostinho, padre da igreja, doutor da igreja, ele nas suas reflexões ele colocava o seguinte: todos os dias, quando ele ia dormir, recolhia-se à sua cela, ia dormir, ele fazia uma introspecção e ficava perguntando o que ele podia ter feito naquele dia de ruim e como ele poderia ter feito melhor aquilo que ele, imaginando ser de ruim. Então todas as fases daquele dia, tudo que ele viu naquele dia, ele começava a elaborar e dizer assim: amanhã eu posso fazer isso melhor. Ele fazia também uma catarse muito interessante, que ele dizia assim: se Jesus estivesse me observando, o que ele gostaria que eu fizesse? Isso nas reflexões de Agostinho. Jesus nos ensina o seguinte: a cada dia o seu mal. Então, tanto Jesus em A Cada Dia o Seu Mal, como Agostinho nas suas introspecções, eles estão exatamente nos dizendo o seguinte: medite, reflexione, coloque-se no lugar do seu semelhante, coloque-se no lugar da sociedade, enfim, saia de si, porque o processo de reforma ele é íntimo, mas o processo de conserto ele é externo. Ele é o mundo em sua volta que vai lhe dizendo como é que você tem que ir se adequando a ele na medida em que você quer ser melhor, na medida em que você quer crescer, na medida em que ele... Porque é o mundo que te ensina, não é você. O mundo te ensina, e na medida que o mundo te ensina, você aprende e você se elabora. Por isso que o Cristo disse para a mulher, no processo de lapidação, ele disse: vai e não erre mais. Entendeu? Porque, na verdade, o grande problema dos nossos erros é que nós precisamos não errar mais. Ou seja, ficamos naquela dívida, não aumentemos a nossa dívida. Agora, Assaruí, quais os principais obstáculos para nós realizarmos essa reforma íntima? Kardec perguntou aos espíritos qual era o grande mal da humanidade. E os espíritos respondem a ele: o egoísmo. Na medida em que você ainda não consegue erradicar do seu comportamento, das suas atitudes, da sua vontade, você não consegue erradicar o egoísmo, você não está erradicando a vaidade, o orgulho, a soberba, o orgulho e todos os outros primos do egoísmo. Então, na verdade, a grande dificuldade, o grande obstáculo da reforma íntima é você quebrar o seu ego, você quebrar a sua visão materialista. Você pode ser até religiosa, mas enquanto você acolher o egoísmo em você, você está sendo materialista. Você ainda está vivendo na matéria, você está vivendo um processo que está muito mais no chão do que no céu. Entendeu? Então o grande obstáculo, sem dúvida nenhuma, é essa luta permanente que você deve ter contra o egoísmo e seus acessórios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sentimento de culpa, que algumas pessoas já me disseram também que elas temem fazer essa autoanálise, essa reflexão, porque tem horror a sentir aquela chama quente no peito que o sentimento de culpa traz. Você só sente o sentimento de culpa quando você não conhece o remédio para curá-lo. O sentimento de culpa, ele é um problema de consciência. E é por esse motivo que as penas mais difíceis, os processos mais complicados de você fazer o seu processo de autoajuda e a sua reforma íntima, é exatamente quando você tem que lidar com a consciência. Porque quando você sente na consciência o erro, você também tem que conhecer o remédio. É nessa hora que eu digo para você que os 5 livros da codificação kardeciana, eles se complementam.
Eles se ajudam, porque na hora em que você sabe como é que o Espírito atua, você tem que saber também como é que a religiosidade vem em socorro da atuação do Espírito. E a misericórdia divina, ela nos ajuda no nosso dia a dia, né? A misericórdia divina, não é que ela nos ajude, não. A misericórdia divina é uma presença tão grande em nossa vida, entendeu? Que ela sufoca os seus problemas de consciência, os seus problemas, aquele processo deletério, entendeu? Quando a pessoa não consegue dominar o seu problema de consciência, ela vai para o erro, vai para o alcoolismo, vai para as drogas, vai para o suicídio, entendeu? Porque ela não tem respostas. A consciência dela é um verdugo, não é um fator de regeneração. Então é por esse motivo que nós precisamos trabalhar esses elementos verdadeiros que nós temos, essa misericórdia divina que está em tudo e em todos. Se nós pudermos interpretar essa misericórdia divina como a mão de Deus e não como o chicote de Deus, aí então as coisas nós vamos conseguir elaborar isso de uma maneira melhor. Você falou das 5 obras da codificação, que contém todas as dicas, né, todos os ensinamentos importantes para a realização da reforma íntima sem culpa. Vamos nomear? O Evangelho. O Evangelho segundo... Não, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Vamos começar por ele. Pois é, o primeiro foi o Livro dos Espíritos. Ali, por isso que veio o nome Espiritismo, e que é até hoje que deve ser o único nome da doutrina que nós professamos. Ela não tem nenhum outro nome, é só Espiritismo. Então veio o Livro dos Espíritos. Com relação à repercussão do Livro dos Espíritos, ele veio com o Livro dos Médiuns, veio a Gênese. No Livro dos Médiuns, porque ele falou dos espíritos, explicou como é que é a nossa relação com os espíritos. No Livro dos Médiuns, ele explicou o fenômeno. Como é que é possível essa nossa interação, essa nossa relação com os espíritos. Uma coisa que é tão antiga quanto a humanidade, mas só foi explicada, essa verdade poderia ter sido explicada lá atrás pelo Cristo, mas ninguém entenderia. Então essa verdade veio explicada pela terceira revelação. A Gênese veio explicar como tudo começou. É o princípio de tudo, o princípio das coisas, o princípio do mundo. Porque na concepção universalista de Deus, tudo tem um princípio. Só Ele que é eterno. Né? Céu e Inferno é um outro livro da codificação que nos revela coisas importantes, interessantíssimas, a respeito exatamente da dicotomia entre o bem e o mal. Então nós não podemos esquecer de que, e é um livro pouco, não é muito lido, não. Os próprios espíritas ficam presos no Evangelho, ficam presos na Gênese, ficam presos no Livro dos Médiuns e não chegam muito lá no Céu e Inferno. E, no entanto, é um livro importante. Nós temos isso como uma capacidade de reflexão muito grande, porque é onde Kardec estabelece uma série de conclusões a respeito. Né? Então, esses livros todos, por eles se complementarem, eles são, de uma certa forma, até recorrentes, entendeu? Mas eles, por se complementarem, eles são importantes. Você quer ver uma outra coisa? Nós estamos falando dos livros, das obras básicas, mas tem uma outra coisa que os espíritas também não têm assim, muita tendência a pesquisar, mas é a Revista Espírita de Kardec. Extraordinário. É extraordinário. Todas as coisas que eventualmente possam ficar meio em dúvida no estudo das obras básicas, na Revista Espírita de Kardec vem tudo lá. São 12 volumes, porque são 12 anos, né? um volume para cada 12 meses do ano. Então começou em 1858. A revista começou a ser escrita, foram 12 anos. E é complementar, e é muito importante. E todas essas respostas elas vão aparecer ali. Sara, eu queria ouvir agora as suas palavras finais sobre a reforma íntima. Quando você faz a reforma da sua casa, você precisa de tinta, você precisa de ladrilhos, você precisa de pincel. Quando você reforma a sua casa interior, quando você reforma o seu lar interior, você só precisa de Deus. Você só precisa das leis básicas que Ele nos inspira a todo momento. Quando reformar a sua casa,
Você precisa ir na loja comprar. Você precisa ter a disponibilidade financeira para fazer isso. Quando você faz a sua reforma íntima, a única disponibilidade que você tem que ter é a sua moeda de troca chamada amor. É ela que faz com que você tenha a plenitude da presença divina em você. E através dessa plenitude você ir crescendo. Veja bem, a reforma íntima é o primeiro passo do processo. Não significa que você está perdoado, não significa que você está remido dos seus erros, não. A reforma íntima é um processo de reconhecimento. Você aceita o erro. Você entende que errou. Mas é a partir dali que gradativamente, de passo a passo, de encarnação em encarnação, de aprendizado em aprendizado, que você vai então chegar àquela plenitude que é o que Deus espera de todos nós. Muito obrigada, Saruí, pela sua presença no nosso programa. É um prazer.